medicina na Unifesp. E nesse vídeo eu vou ensinar você a como você vai voltar a estudar esse ano de maneira correta e estratégica. Primeiro, você vai corrigir o seu Enem, ou os seus vestibulares que você prestou esse ano passado e vai montar o autodiagnóstico deles. O que é o autodiagnóstico, para quem não conhece? O autodiagnóstico é onde você coloca os seus erros, o motivo dos seus erros e as questões que você errou. Então, acredito que nesse Enem as pessoas erraram bastante questões. Então, seria o ideal, antes de você iniciar o seu novo ano de estudos, você corrigir o seu Enem anterior, ou FUVEST, ou Unifesp, ou Unicamp, as provas anteriores. Depois, vê o motivo do seu erro e só assim vem quais matérias você errou mais, quais matérias você errou menos e quais matérias você vai estar tendo mais dificuldade. Porque não adianta você iniciar os seus estudos como se fosse um estudante que acabou de sair do ensino médio, querendo estudar tudo da mesma forma. E segunda coisa é você definir os 6 KPIs dos seus estudos. Ou seja, os 6 KPIs são os indicadores-chave de performance, que são o quanto, quando, onde, por onde, o que e como estudar. Isso vai nortear os estudos para quem está no começo, para quem está voltando aos estudos, está no segundo, terceiro ano de cursinho, ou para quem está perdido mesmo, não sabe se faz cursinho online, se faz cursinho presencial. Então, vamos lá. O primeiro KPI é quanto. O quanto indica a quantidade de horas que você vai estudar. O quando é dias da semana que você vai estudar, se você vai estudar aos domingos, aos sábados ou só durante a semana, porque geralmente aos sábados só faz simulado e aos domingos ele corrige. Onde seria um ambiente de estudos, seria ou se você vai estudar em casa, ou em salinha de estudos, ou em biblioteca, porque o ambiente influencia bastante no seu rendimento nos estudos. Eu estudava em casa, nos meus primeiros anos de cursinho, e depois eu fui para cursinho presencial, então isso alterou bastante meu rendimento. Por onde seriam os materiais de estudos que você vai usar. Ou seja, se você vai fazer cursinho online, se você vai fazer cursinho presencial, se vai fazer isolada, se vai usar só por livro, só por questão. Então é isso que você tem que definir. O que seria as matérias que você vai estudar. Porque tem matéria que eu acredito que quem está no estágio mais avançado de estudos não precisa estudar, que seria tipo o básico de biologia, o básico de matemática, o básico de todas as matérias, os fundamentos. E o último e principal é o como estudar, que seriam os métodos de estudos que você vai usar. Eu utilizava um caderninho de estratégia, que é esse daqui, que eu colocava as principais estratégias que eu ia usar em cada matéria. É um caderno bem simples, ele era baseado na correção dos meus simulados, das minhas provas anteriores, então eu colocava se eu ia focar em alguma matéria, qual tipo de método de estudo que eu ia usar, a quantidade de horas que eu vou estudar aquela matéria. Então eu acredito que é isso. E, por último, gente, é você saber em que estágio de estudos você está. Porque tem gente que tá no estágio 0, ou no estágio intermediário, ou no estágio baby, ou no estágio avançado de estudos. E para cada estágio de estudos, tem uma forma correta de você estudar para você avançar para um estágio mais avançado, ou seja, para você passar no vestibular. Porque você não precisa estar no estágio avançado de estudos para você passar no vestibular que você quer. Porque tem vestibular que exige uma nota de corte menor, então você, com o tempo, você vai ver que você avançou mais rápido para o estágio de aprendizado. E eu acredito que é isso. Esse é o caderno que eu usava de estratégias. Eu marcava todas as estratégias que eu tinha para estudar, todos os métodos de estudos. Então, é muito importante que você não estude as matérias da mesma forma. Você não vai estudar matemática da mesma forma que você estuda biologia, nem física, nem química. Apesar de física, matemática e química serem matérias mais exatas, que exigem mais contas, mais cálculos, você não vai estudar da mesma forma e não é da mesma forma que essas matérias vão cair no vestibular. O vestibular exige comandos diferentes para cada matéria, palavras-chave diferentes para cada questão e para cada disciplina. Então, eu acredito que é isso, pessoal. Esse é o primeiro vídeo da série de dicas de estudos. E com o passar do tempo, eu venho com mais dicas de estudos para você tornar seu estudo mais eficiente, mais estratégico e passar no vestibular em menos tempo. Beijos!